Salve, galera! Meu nome é Daniel e eu estou aqui com Eber Dantas e Ed Batatão depois de longo e tenebroso inverno, porque tivemos diversos problemas técnicos. Na verdade, nós estamos regravando o que nós gravamos semana passada, porque meu computador ele resolveu ir pro saco do nada. E quando eu achei que tinha resolvido, a fonte queimou também. Bom, vocês não querem saber disso, né? Então, e aí? Manda um salve aí, galera. Bom, Salve! salve, né? Fazer o quê? Salve-se quem puder! Salve-se quem É. puder! Essa nau desgovernada chamada Brasil. E lá na casa do Eber, lá no cantinho, né, provavelmente deitada no futon do office dele, nesse momento nós temos a Aline Prado, que é a namorada do Eber. Manda um oi, Japinha, pra nós, vai. E aí, galera? E aí, essa é a Aline. Qual é a pauta que a gente vai falar hoje mesmo? Vamos começar falando da CPI, gente. Vamos falar que o Caio hoje ele acordou com a corda toda pra falar mal do Bolsonaro. A personificação do Ed é aquela música lá do... Hoje eu acordei para sorrir e mostrar os dentes. Hoje eu acordei para matar o presidente. A gente ficou quase um mês sem gravar, mas parece que faz um ano de tanta coisa que rolou, né? Então, a vantagem é que agora a gente chegou no hiato da primeira temporada aí, da CPI, né? Alguns dizem que, na verdade, é o final da primeira temporada, e depois a gente vai ter a segunda temporada da CPI, nessa série chamada Brasil, e com isso a gente consegue fazer uma análise mais consistente do avanço até aqui, né? Então. Quais impactos, principais descobertas, o saldo geral. Mas parece que o Centrão está disposto a queimar o Bolsonaro, de vez. Será? Se bem que não precisa muito para queimar, que ele mesmo bota fogo nas coisas, né? Parece que é a CPI que mais fácil descobre as coisas que já teve, né? Porque, além de ser desonesto, eles são muito amadores, né? Para fazer as críticas. É o que me diz, né? O que me diz o seguinte: eu tenho muito medo do próximo Bolsonaro, porque o próximo Bolsonaro pode ser competente. Então a gente tem muita sorte que a incompetência desse é muito grande. Ele, não só dele, Pois né? Ele e dos seus asseclas, ou como diria o Marco Villa, ele usa uma frase que é uma caterna de criminosos. É porque parecia que não tinha nada pior do que a Dilma, né? E agora apareceu esse aí que ainda é pior, porque esse aí rouba, nem faz e ainda destrói o que estava pronto. É um negócio complicado. No debate que a gente teve na outra gravação que foi perdida, que é o que é pior. Corrupção ou incompetência. Nós temos um caso extremo em que a gente tem os dois personificados, não só no presidente, mas no primeiro, segundo e terceiro escalão dos ministérios, pelo que a gente está descobrindo, né? Acho que essa é uma das coisas que a gente descobre na pandemia, é que o bolsonarismo e a sua incompetência estão alastradas de todas as formas, até o terceiro escalão, pelo menos, da administração pública, o que é aterrorizador. Até onde a gente sabe, né? Porque pode estar indo até o 17º, tá ligado? Entendeu? Porque é foda. Cada hora que cava, fica pior essa história. Eu acho interessante, gente, porque assim, o presidente ele sofre de uma dissociação cognitiva profunda, porque parte do tempo ele é o presidente que manda em tudo, a caneta dele, Bic, é que assina tudo, que nada acontece sem passar por ele. E outra metade do tempo ele não sabe de nada, não fez nada e não tem como saber o que está acontecendo no ministério. Mas a uma hora ele quer indicar até o delegado da polícia do estado, outra hora ele não sabe o que está acontecendo numa negociação bilionária. Mas a Michelle já falou que essa caneta aí é só fingimento, que falta energia, tá ligado? Entendeu? É só a Whey. Então, bom, e aí? O que vocês estão achando desses últimos eventos da CPI? Né? Porque a gente faz tanto tempo que a gente não gravou, olha só como que o padrão de tempo no Brasil parece uma loucura, né? Não faz um mês ainda, desde a nossa última gravação, ok? Só que nesse meio tempo, a gente ficou sabendo dos escândalos de desvio de dinheiro, não em uma vacina, mas em duas, né? Em 3 agora, né? Porque a gente também tem o caso do Pazuello. Então a gente tem o caso da Covaxin, o caso da AstraZeneca e o caso da Coronavac, né? Na minha opinião, o foco tem que ser na Covaxin. Esses 3 escândalos, porque é o seguinte, o segundo tem ali corrupção passiva, corrupção ativa, tem uma série de coisas incriminadoras ali,
Mas é um caso super complexo que a gente está falando, inclusive, de compra com estelionatário, né? Sim. Como foi muito bem definido pelos galãs feios, é o estelionatário. Certo. E achou um monte de otário nesse governo para tentar estelionar, né? Então, eu acho que cai nessa quem quer, né? Entendeu? Eu acho que os caras sabiam muito bem, né? Você tá falando do caso, acho que assim, tá falando do caso da AstraZeneca, né? AstraZeneca, e esse do Pazuello também. Não, então, mas o caso da AstraZeneca, cara, tipo, todo mundo nesse caso tava agindo de má fé mesmo. Porque Não, é o seguinte... esse ele é otário, por quê? É o cara querendo conseguir propina em cima de uma vacina que não existe. Não, eu sei. Entendeu? O caso da Covaxin, você tá falando? Não, tô falando do caso da AstraZeneca. E da Covaxin vai saber se o cara tinha mesmo, se a Davac tinha mesmo as vacinas. Eu duvido muito, entendeu? Certo? Eu acho que talvez só no caso do Pazuello lá que talvez houvesse realmente as vacinas. São 3 Covaxin, que foi denunciada pelos irmãos Miranda. Exato. AstraZeneca, que foi denunciada pelo Dominguete, e a gravação do Pazuello, que é da Coronavac. Exato. Então, a Covaxin, a gente não tem nenhum indício de não haver as vacinas, só de que o atraso, como viria da Índia, muito provavelmente a gente não receberia essas vacinas tão cedo de qualquer forma, porque a Índia não está enviando nem vacina, nem insumo para lugar nenhum. E aí você tem as empresas de fachada e as propinas em cima disso tudo. Aí e esse caso foi denunciado direto ao presidente da República. Então, esse é o caso mais quente, na minha opinião. O da Covaxin, não. O da AstraZeneca, com o Dominguete, ele mostra, sim, que essa corrupção está envolvida em vários níveis, em vários escalões do governo, e mostra, inclusive, uma concorrência entre grupos de ladrão. Você tinha vários grupos querendo fechar primeiro essa comissão aí de vacinas. Tinha vários grupos diferentes tentando fazer essa propina, né? Você tem um grupo puramente militar, pelo que tudo parece, e um outro grupo que é ali cooptado pelo Centrão, né? Pelo líder do governo no Congresso. Teoricamente, pelo que as investigações da CPI nos apontam até o momento. O Randolph Rodrigues, ele fala que essa CPI é a CPI mais importante da história da redemocratização. Certo? Eu diria que esse caso de corrupção é o caso de corrupção mais hediondo e terrível da história da nossa república, né? Da história da redemocratização, porque ela não só envolve desvio de dinheiro, né? De dinheiro da saúde, que é terrível, né? Mas por causa da intenção de criar um desvio de verba em cima das vacinas, você atrasou a compra de outras vacinas que estavam ali querendo ser compradas bonitinha, né? Me compre, como a da Pfizer, por exemplo, e você matou gente, muita gente. É claro que corrupção em saúde sempre mata gente, né? O que a gente precisa também apontar que a gente não pode esquecer dessa história, é que a empresa, né, a tal da Precisa, né, ela já tinha, o diretor da Precisa já tinha dado um calote no governo de quase 60 milhões de reais em compra de remédio para leucemia infantil, certo? Ele recebeu a grana e não entregou, entendeu? Foi infantil, preservativo feminino, não foi foi mais de um golpe, porque assim, você tem a Precisa e você tem essa... tem uma outra empresa que eu esqueci agora o nome, eu não quero falar errado para não correr o risco de falar o nome de uma empresa que não tem nada a ver com isso, mas tem a segunda empresa que é do mesmo dono e que tinha passado um outro calote no governo também. Sim. Não dá então, na verdade... Quem tentava fechar negócio com esses caras tava tava ali com alma republicana. Não tava. Abriu uma mesa dessa e já tá se sujando. Claro que não, né? E aí agora a gente tem um terceiro elemento que tem sido falado bastante aí, o reverendo Hamilton, né? E aí o que tá acontecendo, né? Não sei se vocês
Cadê o Ed que não fala nada? Eu ia falar isso agora, cara. Cadê o Ed? Eu Ia tô aqui, começar só tô isso aprendendo agora. com vocês. Tá. Então, tá, beleza. O Ed ele fica só ouvindo a gente, daqui a pouco ele vem com né? Tipo, o ninja, é o ninja comunista, tá ligado? Né? Então, aí beleza. Aí tem essa situação do reverendo Hamilton, né? Aí o que acontece, pra quem não entendeu a coisa do Hamilton, porque ela é meio complicada. É assim, ele ia comprar as vacinas através de uma ONG, né? Que ficava na Flórida. Na Flórida, você tem uma brecha legal que você consegue receber, qualquer ONG pode receber doação, se isso for usado para saúde, para qualquer fim, durante a pandemia, a ONG não precisa pagar nenhum imposto. Então ele ia receber cerca de 200 milhões lá da compra da Covax, da Covaxin, e não ia pagar um centavo de imposto ainda por cima. Esse reverendo Hamilton, ele é chegado da Michelle Bolsonaro, né? Não sei se vocês viram isso. Ele é chegado da Michelle Bolsonaro, porque a Michelle Bolsonaro é chegada com um monte de religioso. E aí o que acontece de pior é que, assim, essa ONG que você mencionou aí, para dar um ar de legitimidade, ela se chama Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos. E não é um órgão público, ela é uma ONG. Exato. Então, o negócio ele foi todo feito de má fé. Todinho. Sabe por que a ONG também? A justificativa da ONG? Porque a empresa que está vendendo a vacina não tem o CNPJ para vender no Brasil. Exato. Então, Né? Essa história, cada vez que você mexe nela, só piora. Mas o fato desse reverendo Hamilton aí estar envolvido me faz suspeitar que, na verdade, porque a gente está falando assim que você tem uma concorrência interna de corrupção no governo. Você tem a ala dos militares e a ala do Centrão. Mas eu acho que, na verdade, o Centrão ele não é uma ala única. Ele não é uma ala unificada. Esse reverendo Aida, ele está mais associado a esse núcleo militar. Todo Então, mundo que foi arrastado junto com o nome desse reverendo nessa denúncia tem patente. Tem patente, isso aí. Mas eu não sei, eu tô achando que não são só dois grupos, entendeu? Eu acho que são mais grupos disputando essa boquinha corrupta aí, você entendeu? Não, eu acho que não. Dois grupos já é algo extremamente difícil nesse tipo de situação. Bom, vamos ver, mas, né? Nesse governo tudo é possível. É possível que tenha mais grupos aí, ainda que não apareceu. Vou falar pra você que é impossível? Não vou. Porque, né, nesse governo... A gente já foi surpreendido de tudo quanto é jeito. Esse não é o governo mais caquistocrático, imbecil, corrupto e necropolítico que a gente já teve. Ele também é o governo mais psicodélico, né? Porque é muito psicodélico, é uma psicodelia maligna, mas é psicodélico. Tem coisas ali que você fala, puta que pariu, como assim, né? Tipo, é muito louco o que acontece nesse governo. Isso não é para disfarçar a incompetência e a roubalheira? Eu acho que faz parte do método. Eu acho que tem método aí, Ed. Porque tem hora que eu penso que é loucura, tem hora que eu penso que é só desonestidade, tem hora que eu penso que é burrice, tem hora que eu penso que é tudo isso junto e misturado. Por isso é psicodélico, entendeu? É por isso que é psicodélico. Então, eu tenho a impressão, Ed, que você tem ali pelo que eu... assim, né? Essa semana eu escutei o podcast do UOL, da Vida Secreta do Jair. E isso me faz encaixar uma série de peças do que a gente está vendo nesses esquemas. É muito assim, não pode chegar em mim, então, Pazuello, vê aí alguém para fazer isso. E aí essas pessoas procuram o Pazuello avisa o presidente, aí não tem laço direto, saca? Tipo, ele tá usando os mecanismos que ele usava no baixo clero, mas isso não funciona nessa escala. Não funciona nessa escala, exatamente, né? E é isso que tá colocando tudo a perder, né? Na verdade, o Bolsonaro, eu já disse isso antes, né? É um negócio que eu falo sempre. Eu acho que o Bolsonaro, ele deve se arrepender muito de ter se tornado presidente. Muito, muito. Isso esses dias. Esses dias ele foi na Assembleia Legislativa do Rio, eu acredito, ou em alguma dessas, e ele fez um discurso para deputados. E ele falou assim, meus amigos deputados, que saudade que eu tenho daqui. Se vocês soubessem, eu era feliz e não sabia.
Pois é. Por que você não se tornasse presidente, meu? Todas essas patifarias que a gente tá sabendo agora. Nunca saberíamos. Nunca ia acontecer esse podcast maravilhoso da Juliana. Eu esqueci o sobrenome dela. Vou pôr quando. Não, eu acho que aconteceria porque no caso da Juliana, ela já estava fazendo essa entrevista antes do Bolsonaro estar no destaque. Mas a gente não ia estar nem aí. Você entendeu? Não ia ter esse... Não sei, Dan, porque isso aí tem um laço com milícia, né? Isso sim, né? Uma hora isso ia chamar a nossa atenção de qualquer forma, entendeu? Mas não ia ser monstruoso dessa forma. Não ia ter, tipo, eu não ia perder 4 horas da minha vida ouvindo sobre a vida pregressa de Jair Bolsonaro, que eu nem sei quem é, você entendeu? Né? É tipo isso, né? Mas sim, estouraria porque, na verdade, essa questão das rachadinhas aí, ela vai servir para muita coisa. Não só para punir as rachadinhas, mas para chegar mais a fundo em tudo que acontece nos esquemas de milícia, né? O maior fruto benéfico dessa investigação toda seja esse, né? Combater milícia. Mais do que tipo, limpar a corrupção de baixo clero. Embora isso seja importante, mas combater as milícias é muito mais, entendeu? Pelo menos na minha leitura. A impressão que eu tenho é que o crime organizado chegou na presidência. Bom, mas você tem que falar que a impressão, é uma sensação, é um... Não, porque você não tem certeza, né? Não é que a gente não tem certeza, porque a gente não tem advogado. Por isso, né? Não, a gente tem certeza, mas não tem prova. Nós temos convicções. Eu tenho convicções, né? Só que eu também não sou do judiciário, então também é meio foda ficar falando isso. Aí, não tô falando de você, não, tá, Dallagnol? Tô falando de outro cara que também disse isso, tá ligado? Né? Aí, não, mas eu vi um papo aí no meio jurídico que convicção no meio jurídico tem uma definição própria e convicção é algo que você chega a partir das provas. Quem usou errado foi esse promotor aí que você mencionou, que você não tem convicção sem evidências. E foi um engano totalmente legítimo. Não estamos falando de você não, tá, Dallagnol? De novo. Só pra deixar claro, tá ligado? Tudo bem, todo mundo erra, Dallagnol. Né? Tem gente que erra muito, né? Mas tudo bem. Errou feio, errou rude. Então é isso, né? O que a gente tem visto são coisas muito estranhas, né? Tudo tá levando a crer, né? Por assim dizer, que havia muita corrupção no escândalo na questão das vacinas, né? E o negócio não é só corrupto, ele é monstruoso, desumano, trevoso, sinistro, sabe? Porque claro que toda corrupção em saúde, quando você rouba R$20 da saúde, você pode estar matando alguém, ok? Beleza? Mas nesse caso foi realmente numa escala gigantesca, entendeu? Né? Por isso esse talvez seja o caso mais grave da história. Grave não é nem por isso, é porque a gente está falando... você fala... Vamos supor, se o governo tivesse comprado as doses da Pfizer, no primeiro grito da Pfizer, as doses da Coronavac, no primeiro grito do Butantan, as doses da Fiocruz? A AstraZeneca. As doses da AstraZeneca, assim que a Fiocruz deu um pio, e depois fosse negociar mais vacina com ágio, com propina, ninguém ia perceber. É burro, né? O negócio, além de tudo, é burro. Ele ter feito isso, priorizado isso ao enfrentamento da pandemia. Isso é o que é mais criminoso. Isso com um discurso por trás negacionista. E aí outra das evidências do finale da CPI, da primeira temporada, foi justamente esse link entre esse grupo que queria propina ligado ao reverendo e a um site de fake news anti-vacina. Que era o site... Força Brasil. Força Brasil, esse aí. Brasil de militar, né? De militar e o caralho, espalhando fake news sobre a Pfizer. Da onde vem essa ilusão de que militar é mais honesto que o resto? Vendeu-se uma ilusão de que o militar é cortado de um pano diferente.
Eu acho que é assim, o que acontece de que dá um respaldo para isso, historicamente, é que vocês lembram do Ernesto Geisel, você lembra? Não tem importância. Então, os últimos 2 presidentes da ditadura, eles morreram de boa numa classe média, assim, eles não eram ricos, entendeu? Né? E isso dá respaldo para isso que o Ed levantou, né? Quando alguém vai falar, porque na ditadura não tinha corrupção, se for alguém que é um entusiasta, que vai tentar defender mesmo isso, ele pode usar esses argumentos, e frequentemente se usa esse argumento, né? Esse é o argumento que você tenta usar, né? E isso que as tá ligado? não se podia investigar, quem investigava desaparecia. É fácil você dizer que não tem corrupção, né? Tipo o Bolsonaro dizendo que não tem corrupção, porque extinguiu as operações de... Claro, entendeu? E aí, assim, as evidências que a gente tem de corrupção, mesmo com tudo isso, ainda são muito gritantes. Como Itaipu, né? O cara que se matou lá porque estava investigando a corrupção. Você tem as grandes... O que morreu atropelado ou o que morreu pulando? Enforcado, ele se ajoelhou enforcado. Ele se enforcou ajoelhado. Ele se enforcou foda que na época da ditadura, na época da ditadura militar, teve um boom de suicídio, né? Foi foda. E aí você tem as corrupções, ou você pega a Lava Jato, quase todos os escândalos de corrupção tem a ver com grandes empreiteiras como a Odebrecht. Essas empreiteiras, elas estão aí desde a ditadura, aprontando das suas, entendeu? Essas empreiteiras só estão aí graças à ditadura. Exatamente. Então é assim, né? Mas no imaginário coletivo, né? Quando você pensa no governo, você não vai pensar nessas nuances. A gente é retardado que gosta de política, né? A gente vai saber falar o nome dos 11 ministros. A gente vai saber falar o nome dos 11 ministros do STF. Agora, se você sair na rua e virar pro Matinho e falar, ô senhora, quem é o Rodrigo Pacheco? Ela não vai saber de falar quem é, cara. Você entendeu? Você não de cabeça, não, cara. Você tá contando vantagem aí por cima, colocando no meio aí, você essa história. Tá bom. É tipo o cara que sabe o nome de todos os Cavaleiros de Ouro e não quer admitir porque não quer pagar de nerd, né? Eu já peguei a sua. Mo, Aldebaran, Saga, Máscara da Morte, Aioria, Shaka, Doku, Milo, Aioros, Shura, Camus e Afrodite. Uhul! Cara, eu acho que é injusto essa sua colocação. Eu comentei isso, por acaso, num outro stream esse final de semana, que o que a gente está colhendo são décadas de educação alienadora. Sim. O Estado propositalmente... Como é que é o nome do canal dos caras? Eu fui nesse circo. Como que é? É muito legal, gente. O pessoal do Liga dos Professores, lá do Liga dos Pontos, eles não são tão divertidos quanto a gente, mas eles são professores, entendeu? Então, vale a pena ver. Eles têm mais embasamento no que eles falam. Nós somos divertidos, eu nem sabia disso. O Daniel vem a gente aqui como palhaço, você não percebeu, não? Pois é, que filho de égua. A questão é que agora deve desfazer essa imagem impoluta das Forças Armadas, não sei o que, questão do Tem que ter uma ilusão, né, Led? Porque pensa, na melhor das hipóteses, é um ser humano como outro qualquer, logo ele é corruptível como qualquer outro ser humano. Exatamente. A gente colhe décadas de educação alienadora, décadas de educação. E quando eu falo de educação, é o espírito cívico mesmo, assim, da educação que eu tenho tanto em casa quanto na escola, sabe? Não se discute política, não se discute religião, não se discute isso. Se chega na escola, a educação institucional também é alienante, te dá informação incompleta, resumida, para você decorar, né? Eu vi um cientista falando isso na semana, todo mundo sabe o que é um átomo. Todo mundo sabe o que é um átomo, mas um imbecil do nosso presidente acha que o planeta tem 140 átomos. Isso daí foi um diagnóstico do ensino público brasileiro. É isso que a gente vê, né? As pessoas não são interessadas
Não é porque elas sabem que tá acontecendo um monte de merda e optam por se alienar. É que desde o princípio elas são alienadas. Elas são... Ah, não, isso aí não tem jeito mesmo. Ah, todo político é igual. Ah, todo... E aí, assim, a gente tá vendo nessa CPI que não é bem assim. E quem faz a vida da gente é a gente mesmo. Meritocracia. É interessante que a galera critica muitos políticos, mas adora os corruptores. Critica os corruptos, mas adora os corruptores. Não, é meritocracia. É uma vontade de dar um tapa na cara para ver se aprendeu a ser besta, Mas, povo da porra. Olha que curioso, Ed. A nossa luta como corrupção da última década, ela foi focando sempre no político. Exatamente. Sempre no corrompido, nunca no corruptor. Exatamente. O corruptor é só alguém que está tendo que fazer aquilo, coitado, porque senão ele não consegue prosperar no Brasil. Pois é, ser rico no Brasil é muito difícil. É foda. Pô, querem até aumentar a taxa do imposto dessas pessoas, agora elas estão super chateadas. Pois é, você viu que absurdo, esse país não tem jeito mesmo. Vai pra breca. Teve um cara aí, é um empresário de uma empresa famosa, não lembro qual que foi, eu vi no Face isso daí. Né, isso tá no Face, é verdade, vocês estão ligados, né? Mas o cara virou e falou. Mas o cara virou e falou. Mas é um empresário famoso, eu esqueci quem é agora. Mas ele virou e falou assim: porque tá certo, taxar lucros e dividendos ajuda os pobres, mas empobrece os ricos. Eu vi isso, não lembro quem foi que falou essa merda. Mas o que você responde pra um filho da Gente, puta? mas vem cá. Nós passamos a ter de empresário, exemplos de empresário na década de 90, Antônio Emílio de Moraes, para ter como exemplo de empresário agora essa caricatura de Louro José que anda por aí. Então, o país, a degradação... Mas o empresariado brasileiro não se resume ao Zé Carioca, não. Sim, mas eu tô falando como um exemplo, né? Que todo mundo fala aí. Infelizmente, assim, o que esse governo escolheu como campeões nacionais, bastante entre aspas, essas escrotices aí, né? Esses caras aí que fecharam com o Bolsonaro. E estão quase fechando por causa do Bolsonaro. Né? Fechado mesmo com ele, né? Aquela rede de hambúrguer lá do cara que era da motosserra antes, a rede de hambúrguer dele tá ainda bancarrota, né? Vai vender ação para pagar dívida. Eu quero saber quem é que no mercado quer comprar ação sabendo que é para pagar dívida. Bom, dá pena dos funcionários, né? Que vai ficar mais desempregado, mas os donos da empresa mesmo, até porque provavelmente vai ficar rico de outro jeito, né? Pois saiu do ramo lá da motosserra, não foi à toa, né? Gente, mas vem cá, essa é a cara da elite econômica brasileira. É um bando de idiotas acostumado a comprar coisas materiais e passear em Miami e por aí vai. É a cara da elite econômica. Rita Von Hunt, isso nem é elite. Não, elite econômica porque tem dinheiro, né? Não, então. Mas se você considerar que elites são os melhores, isso nem dá para considerar uma elite isso daí, né? Mas aí é por isso que a gente tem um complemento. Quando a gente fala da nossa elite, como é que se fala, Ed? Como é que... Eu tô falando elite econômica por isso, porque eles têm muito dinheiro, mas a inteligência... Rastaquera, tá ligado? Né? Elite Rastaquera. Rastaquera, tem que falar. A elite HB20. A elite Renegade, né? O Dominguete que tinha uma HB20 queria trocar por um Porsche, não tinha dinheiro para gasolina. Nossa, gente, puta que pariu. Pô, mas aí ele já encaixa na outra categoria também, que é mais idiota ainda, que é a classe média. E aí, então a gente tem todos esses escândalos de vacina, a gente tem a revelação de que os militares eles estão envolvidos até o nariz com corrupção, né? A gente tem o Luiz Miranda com áudio bomba que ele pode soltar a qualquer momento. A gente tem mais escândalo do que vacina. Com certeza. Não, se a gente for para pensar em tipos de vacina, né, com certeza a gente tem mais escândalos do que vacina, porque a gente tem aqui no Brasil Pfizer, Johnson, AstraZeneca, Coronavac e que mais? Tem mais alguma vacina? A Janssen, da Johnson. A gente tem 4 vacinas no Brasil, é isso? Isso. Com certeza tem mais escândalos de corrupção do que tipos de vacina.
né? Não, só não tem, só falta, a gente já tem um escândalo com as vacinas oficiais, só falta um escândalo da Pfizer, um escândalo, com a Pfizer não, né? Envolvendo um representante ilícito da Pfizer E da Johnson. AstraZeneca. Não, Você da tem que dar um AstraZeneca tem. desconto. Da AstraZeneca tem, não tem da Johnson. Você tem que dar um desconto, que a informalidade no Brasil é grande demais. E até no governo a informalidade tomou conta. Tá foda, né? É difícil achar profissional capacitado, né? O cara lá devia ter aberto um MEI, tá ligado? Pra poder receber em vez de pedir pro reverendo. Já era, tá ligado? Porque no Brasil, né, é assim que funciona. É foda. Então, mas a gente tá com os escândalos. Foda. Aí a gente tá com o escândalo das corrupções, da corrupção das vacinas, a gente tá com o escândalo dos intermediários, a gente tá com o escândalo dos militares, a gente tá com o áudio bomba do Luiz Miranda, e sabe-se lá mais o que vai ser descoberto no segmento da... Eu não sei se tem esse áudio não, hein, gente? O quê? Você esqueceu do escândalo. Você esqueceu do escândalo do preço da carne. Então, né? É que não faz parte do fato determinado da CPI, tá ligado? Né? Você acha que é um blefe, Eber? O áudio, você acha que não existe? Eu acho que é um blefe, eu acho que ele não existe. Mas tem... Fala aí, tio. Mas eu não sei. Que teve a conversa, porque o Bolsonaro... Não, sem dúvida. Então, mas ele dizer que talvez tenha, não sabe se tem, talvez tenha gravado, não sabe quem gravou, uma estratégia, é um blefe. Ó, é uma forma dele se proteger. O presidente desmentir, ele pode ter uma surpresa. E o presidente é cagão, né? Mas não desmente, né? Ele descobriu que ele não é um cagão. É que ele caga pra dentro. Tá ligado? Ele caga pela boca. Ele cagou pelo nariz. Pelo nariz. Foda. É um governo tão mentiroso que até nisso mente, né? Porque falou que tava cagando pra CPI e não tava nada. Caralho, porra, Bolsonaro. É fácil falar que pra cagar um dia sim, um dia não, quando você não caga. Quando você tem um bagulho tirando sua merda pelo nariz, é fácil, né? Fala isso pra mim, que parece um papo. Essa merda já vem de longe, hein? Pois é. Assim, eu acho que assim, ele é o poder que ele tem de falar que tem esse áudio. Eu não acredito que ele tenha gravado. Eu acho pouco provável que o irmão dele tenha gravado. Se alguém gravou, foi o irmão dele. E assim, né, no Roda Viva que ele participou, ele começou a contar muita vantaginha, sabe? De, não, porque agora eu tô sendo um central de denúncia da Câmara dos Deputados. E agora vocês não vão acreditar a quantidade de denúncia que tá chegando em mim. Que eu vou revelar em breve dados bombásticos. E aí você começa... Mas tem uma coisa, o Heberto. É Luiz Miranda, não é o... Como é que chama aquele senador do PT antigo? Como é que ele chama? São Paulo aí, ex-marido da Marta Suplicy. Não é um Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy. Ela que roubou o nome dele, coitado. Vão invadir o seu barraco. É a polícia. Vieram para arregaçar, cheios de ódio e malícia. Filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença, eu nem tava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Martrar na crocodilagem, não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres. E eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. A minha verdade foi outra. Não dá mais tempo pra mais nada. E o Suplicy é da elite econômica, mas ele sempre tem uma postura social, né, das coisas. Sim. O Brasil tá cheio dessas estranhezas, né? Porque é um país que não fez reforma agrária, não fez, a escravidão ainda continua, foi ampliada para outras coisas. E a gente não vê saída, porque o Lula, vamos supor que é o mais provável que vai ganhar as próximas eleições é o Lula. O Lula parece que vai ter muito menos margem de manobra do que ele já teve lá no passado, né? Eu não sei não. Reorganizar o país. Eu não sei não, cara. Pode ser eu não sei.
Eu acho Pode que não, porque assim, Ed. Fala você, por que você acha que sim? Não. E aí eu falo por que eu acho que não. Não, porque o país está destruído, né? Os bobocas que achavam que o PT tinha destruído o Brasil, espera ver quando terminar isso aí. A questão pode ser que o Lula tenha aprendido alguma coisa, que não se deve brincar quando está na presidência, porque ele foi ampliando para BRICS, não sei o quê, e essas coisas, e ele aprendeu, assim, na própria carne, que ele tem que estar mais atento a ser um estadista de verdade, não ficar de Aue aí, igual ele ficou muitas vezes. Não, hein, cara. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o Lula, ele... É verdade tudo isso que você tá falando, que ele vai pegar o país numa situação infinitamente pior do que quando ele pegou a primeira vez. Entretanto, dessa vez, o Lula, ele não tem... ele não vai ter o medo que as elites econômicas tinham dele quando ele começou o governo, né? Essa questão aí faz muita diferença, porque assim, a gente vê que os políticos que são mais, não vou dizer sérios, mas eles são mais experientes, né? Eles entendem que o próximo momento do Brasil é um momento de reconstrução nacional, né? A gente tá vindo, isso não é culpa do Bolsonaro. A gente tá vindo da pior década que esse país já teve, certo? Em diversos aspectos, né? Sobretudo no Isso é pior, mas na verdade a gente está na segunda década perdida. Eu falo, é a segunda década sem crescimento real. É uma década perdida e com o pior governo de todos os tempos. Então, e aí é assim, aí fora a questão da década perdida, porque quando se fala isso, a gente está se referindo especificamente ao fato de ter sido um crescimento econômico pífio, né? Porque a gente não teve nem 1% de crescimento do PIB na década, se a gente para ver os crescimentos de PIB de toda a década. Porque tem que mas fora isso, real, né? A gente está com um crescimento aí de 2%, alguma coisa assim nesse último trimestre, mas não é um crescimento real. Não, mas o que eu tô falando é que assim, se você pega, tipo, todos os anos da década, né, teve ano que cresceu 1, teve ano que cresceu 1,5, teve ano que cresceu 2. Só que a gente teve um ano da Dilma que cresceu negativo 3,5, um ano da Dilma que cresceu negativo 3, e agora a gente teve o ano de 2020 que cresceu negativo 4,5. Então, no fringir dos ovos, a gente não teve crescimento no PIB. Então, quando a gente fala de década perdida, a gente está falando disso. A gente está falando especificamente disso, que não houve crescimento econômico. Entretanto, fora isso, a gente também teve um desmonte institucional e civilizatório gigantesco, porque a gente teve destruição da Previdência Social, a gente teve destruição dos direitos trabalhistas, a gente teve congelamento daquela maldição, porque é uma maldição de bruxa, aquela porra daquela PEC de gastos, né? Uhum. E a gente teve um retrocesso nas investigações de corrupção, e aparelhamento de Estado. A gente teve o desmantelamento da Conab, né, da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, né, que não é... E assim, essas coisas todas, minha gente, o Bolsonaro é um monstro, adepto da necropolítica, um fascista, você pode até não considerar, dentro de algumas leituras, mas um fascista, um louco, um retardado, ele é tudo isso. Só que, assim, o Bolsonaro, ele é resultado de um movimento político que estava já em andamento, certo? Você vai lá e desmonta, porque esse negócio da Conab aí, todo mundo tá falando, porque o Bolsonaro, a Conab, porque ele tá deixando a galera passar fome. A gente não pode esquecer que a Conab começou a exportar grão, porque, tem muito, né, no governo Dilma. Foi no governo Dilma que isso aconteceu, que começou a acontecer. O Temer piorou e o Bolsonaro lá falou, foda-se, não sou galinha pra ligar pra milho, tá ligado? Né? E foi isso. Então a gente tem uma destruição o desespero de você tentar tirar lucro em cima do estoque regulatório. Então, só que... fechar um crescimento positivo numa situação... são sucessivos governos, é isso que você está querendo dizer, né? Exato. São sucessivos governos, teoricamente de direita, teoricamente de esquerda, teoricamente de centro, mas é tudo meio centro,
É tudo meio É tudo- centro-esquerda, eles são tudo fudista, tá ligado? Eles não são esquerdistas, eles são fudistas, eles querem que se foda. O São importante governos em que qualquer coisa foi feita para que você conseguisse a reeleição. Você precisa entregar o número máximo do tripé Exato. macroeconômico para conseguir se reeleger. E aí, que também é uma falácia. Esse tripé macroeconômico é uma falácia. Entendeu? Então é assim. Então é assim, na verdade, eu tô falando dessa década que foi uma derrota barbagateira do estupor profundo, mas na verdade, tipo, tudo isso é uma consequência desse maldito tripé macroeconômico também, porque foi ele que levou a gente a pensar em superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante, né? E isso favorece exportação. Então você acaba não criando industrialização interna e o caralho. Mano, o bagulho tá todo errado. Tipo, quando a gente adotou isso lá atrás, era a política, era o remédio corrente para o problema que nós tínhamos. Exato. O consenso macroeconômico era esse. Hoje, o conceito macroeconômico de desenvolvimento econômico é esse. O FMI já publicamente disse que essa mecânica não faz sentido na economia moderna, não faz sentido no mundo que a gente vive hoje. Sim, porém, Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Já não fazia sentido naquela época, né? O FMI... No período do FHC até fazia, porque você precisa... eu não posso condenar um médico que mandava tomar quimioterapia para todos os cânceres possíveis e imagináveis há 40 anos atrás. É mais ou menos isso. Hoje eu posso condenar, entendeu? É mais ou menos isso. O receituário, o padrão era aquele. Fala aí. O que eu digo é que o FMI já sabia que não funciona, mas foi uma receita dada justamente para intoxicar, para foder mesmo a América Latina. Essa que é a verdade. Eu não sei. Eu até entendo a sua linha de raciocínio, Ed, né? Porque sim, você vai tentar, tipo, criar uma... É interessante para os Estados Unidos que a economia latino-americana ela seja frágil e quebradiça a longo prazo. Beleza, e até faz sentido o FMI ter estimulado isso, pensando como você está pensando, até entendo, mas o que eu acho que, assim, o que a gente precisava no Brasil, naquele momento, era estabilizar a inflação, entendeu? E aquela era a mecânica que tinha que ser usada para estabelecer a inflação, para segurar a inflação. A gente precisava, manter o câmbio flutuante, a gente precisava ter uma mecânica regulatória dentro da economia macro brasileira para você regulamentar se o câmbio sobe ou desce, que isso é a meta de inflação, é a taxa Selic, tá ligado? Certo? E aí com a taxa Selic você consegue mais ou menos manipular isso, e você precisava, como você queria bater ali o real com o dólar, né, que não existia nem real, né? Você precisava segurar o real, porque senão as coisas iam desembestar, você precisava daquele tripé. Só que no período Lula, a gente poderia ter migrado para outra economia que seja menos artificial, porque esse modelo de tripé macroeconômico, ele é artificial demais, entendeu? E a longo prazo ele estoura, que foi o que aconteceu. Entendeu? A gente vai falar mal do Bolsonaro? Você sabe que foi o principal erro do Lula, não mudar isso aí, porque ele preferiu a popularidade fácil do que fazer uma reforma profunda no país. Exato. Não é essa reforma. Eu acho que a mentalidade foi a seguinte: o barco está andando, está dando um retorno, está dando um resultado. Então, assim, não estava resolvendo os problemas, mas estava consolidando uma imagem, sabe? E o que eu sempre disse para o Daniel, até na época, era o seguinte: o governo está pegando um impulso econômico que veio da implantação do Plano Real. Isso não se sustenta a longo prazo. Não é que ele precisa destruir tudo, mas ele precisava se preocupar em como ganhar a própria... Eu ouço o Weber falar isso há pelo menos uns 10 anos, tá ligado? Sem maldade. É quente mesmo. Eu ouço ele falar isso faz muito tempo já. Porque era o básico ali, né? Tipo, porque se você for parar para pensar, quem começou com esse vício de querer mudar a política econômica em época de reeleição foi o próprio FHC, né?
Segurou o câmbio baixo por um tempão, queimando reserva como se não tivesse amanhã, para conseguir se reeleger, sabendo que a pressão do dólar não estava naquele patamar. Depois disso... Não teve amanhã, né? E não teve amanhã. E não tá tendo, né? Não tá tendo amanhã não, parça. É o ninja comunista, né, velho? O Ed é foda, velho. Ele não teve, o Lula foi nessa linha também, não teve, a Dilma foi nessa linha também. Quando a Dilma faz pior, todas né? Dilma... Não, então, mas é o mesmo direcionamento, é uma política geralmente associada com a esquerda. Você escolher algumas empresas para dar destaque. Foi o que a Coreia do Sul fez com a Samsung, por exemplo. Só que aqui a gente não usou critérios técnicos e de retorno. Não, mas só que existe uma coisa, Weber, é muito diferente você investir numa Samsung que é produto eletrônico, que agrega valor à economia, do que você investir em boi, né? Em boi, em petróleo cru, né? Porque os caras estão vendendo refinaria da Petrobras. Foi feito isso e a política de heróis nacionais do governo Lula fez isso com o empresariado e criou um empresariado, vamos dizer, entre aspas, amigo, e garantiu a segunda reeleição. A Dilma fez isso com aquelas isenções de impostos eternas. E sem nenhuma compensação. Sem compensação, foi reeleita, né? Essas estratégias econômicas, elas garantem reeleição. E aí que eu volto no Bolsonaro, e aí que eu falo para vocês que me preocupa muito qualquer visão de que temos que deixar o Bolsonaro sangrar, porque em 2022 ele vai estar enfraquecido, vai ser fácil de ganhar dele. Eu acho que isso é um jogo extremamente arriscado, porque a gente está no fundo de um abismo que a tendência do país daqui para frente, economicamente, é ter algum sossego, porque vai começar a ter um maior índice de vacinação, você vai ter algumas parcelas adicionais de auxílio emergencial, agora estão fazendo linha de empréstimo para a empresa. Então, agora. Filha da puta, velho. Então, assim, tudo isso vai estar fresco na memória da população. E aí, se a população estiver voltando a comer peito de frango, não estiver mais comendo pé de frango, já tem um impacto eleitoral aí a ser considerado. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar atento nesse sentido, né, é ver agora o que o Alexandre de Moraes vai fazer com o negócio das fake news, né? Se ele vai tentar acelerar o processo de cassação de chapa. A gente precisa ficar bastante atento nisso, porque assim, a gente precisa ter em mente que se a chapa for cassada, e isso é uma possibilidade, né? Porque assim, o Alexandre de Moraes, a gente pode considerar ele um lava-jatista, ok? Você fala a chapa do... Bolsonaro Mourão. É isso que eu tô falando. Eu acho que não pode ser que não tenha tempo hábil, porque eles podem tentar recorrer e o caralho, mas tudo bem, mas talvez o Alexandre de Moraes, ele tente acelerar isso. E se isso acontecer, isso é muito, muito uma estratégia da terceira via, né? Porque se isso acontecer, quem assume a presidência se a chapa for caçada? Lirinha. Não é o Lira, porque o Lira não pode entrar para... Ele não tá na linha sucessória porque ele é investigado pelo STF. Quem entra é o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco, ele é um cara que já é o candidato do PSD, né? E se ele entrar, ele vai fazer tudo isso. Ele vai fazer não sei, mas teve uma mudança na questão da condenação da ficha limpa, cara. Então, mas eu tava lendo isso esses dias aí, que se a chapa for caçada, quem assume é o Pacheco. Depois a gente até confirma. Eu acho que até isso vai ser uma confusão. É isso aí, né, meu? É o governo psicodélico, tá ligado? É psicodélico. Você tem razão quando você fala. Se o Bolsonaro
fizer tudo certo, ele pode conseguir prestígio para se reeleger se ele conseguir articular com o empresariado. Agora, o que acontece é que você tem outros jogadores articulando com o empresariado, que são jogadores mais confiáveis, né, numa possível eleição com o Bolsonaro, porque você tem Dória e Pacheco. Esses caras, eles jogam, eles são mais confiáveis do que o Bolsonaro pro empresariado. Mas você está dizendo que o efeito econômico, quem vai dar o benefício eleitoral é o empresariado, não é o empresariado, é a população. A população, a memória política das pessoas é curta. Então, se a economia estiver melhorando na época da eleição, é muito provável que as pessoas relevem uma série de sofrimentos, que a gente vai estar saindo do fudido. Cara, é um carnaval e um São João antes da eleição, entendeu? Sim. Eu entendo essa preocupação, mas eu não sei, né? Embora você assinalou bem, né? Existe esse histórico, né? Existe esse histórico nas eleições, nos anos que precedem as eleições brasileiras, né? Todos fizeram isso, FHC, Lula, Dilma, você sinalizou bem. Mas eu não sei, eu acho que o Bolsonaro ele tá tão queimado, cara, que eu acho que ele não mesmo que ele faça tudo certo, mesmo assim eu não sei, tá ligado? Porque é diferente você comparar qualquer um, cara. Qualquer um, até o Collor com o Bolsonaro. Não, cara, mas é uma aposta que eu não quero fazer. Ah, sim, isso. Você tem razão. Fazer essa aposta de que a gente tira ele na eleição, a gente fez essa aposta já em 18. Então. Era uma escolha muito difícil, né? Então. E o Estadão já tá falando isso, né? Arrombado, velho. Então, nem falo nada disso daí. Então. Tomara que, se o Lula ganhar, tomara que ele casse a concessão do Estadão. Não vai caçar, não, cara. Vai mesmo. Agora deixa Não existe concessão para jornal impresso. Só a rádio então taca fogo na porra toda, tá ligado? Chama o Ed, tá ligado? Pra dar um ninja comunista no Estadão. Interessante é que, apesar de toda essa riada de calça do Lula em relação à elite econômica, e mesmo assim ele não ganhou o beneplácito. Mas a gente nunca pode esquecer do contexto eleitoral de 2018. O Lula forçou uma mão fraca e colocou a gente numa situação que gerou contra o Bolsonaro, numa situação em que metade da classe média brasileira estava com os olhos vermelhos contra o vermelho. Então, eu responsabilizo. Isso era visível. Isso era visível. A partir do momento que ele perdeu os direitos políticos, o Lula tinha que ter sido mais estratégico, e ele não foi, ele foi egóico. Foi totalmente, né? Não, totalmente. É típico do PT. E eu diria mais, eu acho que é típico do Lula. Eu não sei se todo mundo no PT é assim. Você tem pessoas que abraçam um projeto no lugar do protagonismo político no PT, né? Não é o caso da Gleisi, não é o caso do Lula, entendeu? Mas é o caso do Haddad. Não é o caso desse... Mas é o caso do Haddad, por exemplo, Sim. né? O Haddad ele foi candidato à presidência porque o partido falou, seja você. Né? E ele falou, ele ainda falou, tem certeza? E ele ainda falou, tem certeza, gente? O Haddad é mais PSDB do que PT. Por que você fala isso? Eu não consigo entender. Porque é o que eu acho. Aí pronto, acabou. Eu não preciso ficar justificando porra nenhuma, não. Porra, caralho, tá bom, desculpa. Não, mas sério, fiquei com a pulga atrás da orelha agora. Eu não entendi. Não, mas vem cá, eu vou perdoar essa grosseria e te dar outra oportunidade de explicar. Tá bom? Não, o negócio é que ele não tem o mesmo carisma do Lula. Ah, sim. Entendi. É disso. Vocês, eu tô falando de carisma. Qual é o lugar do sem carisma? PSDB. É isso aí, exatamente, agora eu entendi. Tá bom, entendi o raciocínio. O cara mais carismático do PSDB é o Frota, tá ligado? Entendeu? Pois é, né? Você vê que coisa.
Perfeito. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Ô, Daniel, mas eu pensei que você ia captar, mas você tá ruim de captação hoje. Desculpa, mano. Eu devia ter. Eu me censuro e me curvo a sua sabedoria superior. Ed, o ninja comunista, tá ligado? É só o que eu posso fazer. Tá certo. Eu tava comentando com a Aline que a gente tem comentado do Frota que ele entrou na política sem saber absolutamente nada do que ele estava fazendo, onde ele estava entrando, mas que de todos que entraram nessa leva por conta disso, ele é o que mais está se esforçando para entender, né? E jogar e fazer o jogo rolar. Ele ainda vai entrar pro PDT, depois ele vai pro PT, depois ele vai pro PCO, vocês vão ver só. O cara tá indo pra esquerda, mano. Eu acho mas que uma coisa. Fala. Mais uma coisa, aonde é que o Frota entrou sabendo o que estava fazendo? Não, ele não sabia. Exatamente. Entrou uma leva de gente nessa época. Não, o que eu tô falando o que eu tô falando é que o Alexandre Frota ele sempre entrou nos lugares sem saber o que estava fazendo. Sim, total. Quando ele foi trabalhar na Brasileirinhas, ele pensou que ele tava mandando currículo pro restaurante, tá ligado? Você entendeu? É foda. Aí ele, foi e já era, tá ligado? Né? Cara, ele foi até ator de stand-up, né? Puta, sério isso? É sério? Também deve ter mandado currículo pra ele essa época. Deu muito ruim pra ele essa época. Pois ele foi o quê? Ele foi comediante de stand-up. Ele fez um show de stand-up aqui em São Paulo. E aí, né, ele fez uma piada extremamente incorreta, machista, nossa, assim, na verdade, criminosa, na prática. Eu acho que é uma confusão de estupro aquilo, né? Tipo uma piada do Costinha, tá ligado? Né? Aí o crioulo chegou na feira, né, e encontrou a bichinha, tipo isso, né? Não, é uma piada em que ele falava que ele foi numa casa de umbanda pra fazer um não sei o que lá, e que aí a mãe de santo era mó gostosa, levou ele pro quartinho lá pra jogar búzio e não sei o quê, e que aí ele passou o chaveco, começou a catar a mãe de santo, aí eles começaram a transar lá mesmo, e não sei o quê, e ia pra todo lado, e num determinado momento a mulher bateu a cabeça e desmaiou, e ele disse que estava tão empolgado que ele continuou. Foi antes dele ter o caso com o Feliciano? Como é que foi, né? Não tô sabendo desse caso com o Feliciano, não. Tá vendo? O Frota, ele é o melhor candidato do PSDB. Ele é o melhor integrante do PSDB. A gente nunca ficaria 10 minutos falando do Alckmin. Não ficaríamos, tá ligado? Entendeu? Né? Pô, mas você tá brincando demais. O Frota, agora falando sério, eu vejo ele tem um futuro político muito bom pela frente. O cara tá pegando rápido as coisas. Tá mesmo, eu concordo. Eu concordo muito quando a gente fala que a reforma da Previdência foi muito ruim, né? Mas a gente tem que lembrar de todos os parlamentares que, ao menos um pouquinho, conseguiram melhorar esse texto. Esse texto ele ia passar goela abaixo. Não passou, não? Cara, ele ia passar muito pior goela abaixo. Era pra ser pior ainda, velho. É verdade. Você percebeu que não entrou a capitalização, que o Paulo Guedes batia no peito que ia entrar? Você percebeu que a proposta do Paulo Guedes pegava pessoas que ganhavam até meio salário mínimo? Nossa, quanta maldade. Então, assim, a gente bate muito em quem votou a favor dessa reforma. A gente tem que olhar quem votou a favor do jeito que ela veio e quem bateu atrás de tentar tornar essa dor menos aguda, porque essa reforma ia passar. E era absurda, né? Não, eu acho que, na verdade, a gente critica o Rodrigo Maia porque deixou passar, mas o Rodrigo Maia ele também foi uma das pessoas que falou, mano, isso daqui é um absurdo. E foi conversando. O Rodrigo Maia, ele foi falando, mano, gente, ele articulou, e ele não articulou, vamos conseguir passar da reforma ou não. Ele articulou item por item da porra da reforma. Entendeu? Né? A gente não pode tirar esse crédito do Gordinho, não, porque o Gordinho, né, podia ter sido bem pior, tá ligado? A gordofobia aí, ó. Mas é um gordinho de querido, tá ligado? Não é de direita, só arrombado. Mas tudo bem, tá ligado? Você tem essa discussão ele encabeçou, né? Você teve alguns deputados de centro-esquerda e que votaram, mas que bateram muito pé para mudar a coisa, melhorar.
Por exemplo, aumentar para... Gente, no Brasil, de meio salário para um salário, faz uma diferença. É um gap fudido dentro da população. É uma quantidade de pessoas... Sim, cara, então, o que vocês estão me dizendo é que eu devo estar agradecido a Tabata Amaral, então? Podia ser pior, tá ligado? O que a gente tá falando não é que você devia estar agradecido. Tipo, quando chegar em 23, a gente tem que exigir uma nova reforma. A gente, seja quem for, a gente tem que ir pra rua pra exigir uma nova reforma. A população tem que ir pra rua. Porque essa reforma, ainda assim, ela é um absurdo. Só que ela podia ser infinitamente pior. É isso que a gente tá falando. E os maiores nomes da esquerda ao invés de tentar... Por exemplo, o PDT do Ciro Gomes tinha uma proposta feita pelo Lara, né? Pelo Lara Rezende, que era 1000 vezes melhor. O PDT optou em fechar no discurso do não precisa de reforma. E não de apresentar e correr atrás da reforma dele. A questão é que o Ciro Gomes disparado tem o melhor programa de todos, né? O problema do Ciro Gomes é que ele foi... Eu já declarei aqui que... Gente, primeiro turno, a minha cabeça... O problema... Peraí, deixa eu falar, depois você fala. Gomes é que ele foi muito comedido, né? O problema do Ciro Gomes é que o Ciro Gomes foi muito comedido, não falou bobagem o suficiente, igual o Bolsonaro, para poder chegar a presidente, porque parece. Porque tem gente, eu já ouço gente falando assim, que o Ciro é igual o Bolsonaro, só que da esquerda, tá ligado? Porque o Ciro é bocudo, né? Era um que estiver à frente. Também falam que o Lula é igual ao Bolsonaro, mas de esquerda. Não, mas é que o Ciro, ele fala... Fazem essa falsa simetria direto, Ed. Não tô concordando com ela, tá? Eu acho isso absurdo. Não, mas o que eu tô querendo dizer aqui, nesse caso em específico, é uma coisa só. É a verborragia, você entendeu? Porque o Ciro, sim, às vezes ele é bastante destemperado. Agora ele tá menos, né? Ele tá virando o Cirinho Paz e Amor, tá ligado? Ele fala que não, mas é verdade. Não seria o ofuscamento do Bolsonaro? Isso que tá com essa percepção? Pode ser, né? Pode ser. Não, ele tá com uma assessoria até da esposa dele atual, que fica não deixa ele falar merda, né? Fica lá por cima do ombro dele olhando, né? Agora tem mais outro, o João Santana com certeza também fica no outro ombro olhando, entendeu? Ele tem que colocar um real no pote toda vez que ele fala um palavrão, tá ligado? Tipo, é isso, tá ligado? Caralho. Eu acho que assim, eu vejo a gente tem um cenário aí pela frente que a gente vai ter que fazer uma escolha, e para mim é o seguinte, eu vou tentar entender no primeiro turno quem é o candidato progressista que eu me identifique mais e que está com maior chance de ir para o segundo turno. Eu não vou me apegar ao meu voto de amor, que é sempre no candidato da rede. Essa eleição eu vou ter que ser mais que provavelmente não vai ter, né? Em 2020... Provavelmente não vai ter, mas nunca se sabe. Isso é pior que futebol? É uma caixinha de surpresas? Mas eu não acredito, não. Mas aí é assim, e a minha posição... Não vai conseguir decidir o candidato até lá, né? Não, eu acho que é assim, porque a Marina não falou que não se lança mais. Mas se tivesse um candidato que não a Marina, ia ser o Randolph, né? Claro. Porque o Randolph tá muito em evidência. O Brasil tá conhecendo o Randolph Rodrigues, entendeu? Mas, whatever, eu acho que a rede não vai ter candidato. Mas é o seguinte, eu sou da seguinte opinião. No primeiro turno eu voto no Ciro, a não ser que o meu voto no Ciro comprometa um segundo turno que possa ser sem o Bolsonaro, você entendeu? Né? Isso. Entendeu? Então, tipo, eu vou ler a conjuntura ali. A minha prioridade também é essa, tirar o Bolsonaro no primeiro turno. É isso. E, tipo, e aí, se for, por exemplo, se o Bolsonaro tiver com, sei lá, 15% de intenção de voto e o Ciro com 17%, eu vou votar no Lula, você entendeu? Porque é isso, tá ligado? Mas se a gente tiver com um espaço maior, que eu acho que sim, né? Porque eu não falei ainda pra galera, mas eu já falei pra vocês a minha ideia do Datena, depois eu até falo aqui, né? Eu acho que vai ser menos que o Bolsonaro vai estar, tá ligado? E o Ciro vai com, sei lá, quase 10 pontos de distância do Bolsonaro, aí eu voto no Ciro e espero que os dois vão pro segundo turno. Ia ser muito foda um segundo turno Lula e Ciro.
Bom, então, deixa eu só concluir uma coisa que o Ed perguntou lá no começo, que quando ele falou, que o Lula tem que fazer diferente. Eu acho que, assim, dessa vez ele vai fazer diferente por alguns motivos, né? Porque, assim, primeiro que, assim, as elites econômicas, elas se ressentiram com o Lula, tiraram o PT do poder e tudo, mas lá no começo elas tinham muito medo que o Lula realmente fizesse uma revolta comunista no Brasil. Por isso a carta... Daniel, Oi. mentira, eles não tinham esse medo. O negócio da elite econômica com o Lula sempre foi preconceito. Tá bom. Então, mas o medo, Ed, ele é fundamentado em alguma coisa e normalmente é em preconceito. Mas Agora a gente vai discutir filosofia nessa porra. Não, mas é uma questão filosófica mesmo. Tipo, eu tenho medo que esse cara comunista vai privatizar, vai estatizar o Brasil inteiro, vai colocar... Saca? É o medo do cara que é o operário de esquerda... que vai bagunçar com o sistema econômico, vai bagunçar com a elite econômica. É um preconceito e é uma atitude de medo. Até por isso que ele faz essa carta ao pueblo brasileiro. Não foi uma carta aos brasileiros, foi uma carta ao mercado financeiro, né? Exato. Então assim, Bom, você tinha prossigamos. tudo isso. Eu não vou polemizar. Por exemplo, olha só, aí você tinha o Lula numa atitude altamente conciliadora que não foi o bastante para a elite econômica e também não foi o bastante para a esquerda. Essa atitude conciliadora, por exemplo, permitiu a reforma da Previdência de 2003, que foi o que levou à formação do PSOL. O PSOL é uma dissidência do PT, tá ligado? Esse pessoal do... Não vai falar mal do meu partido, não. Esse pessoal do PSOL é muito encrenqueiro também. Aí, beleza. Já falei. Beleza. Aí o que acontece? Tipo... Caramba, umas coisinhas pequenas, né? Que nisso aí... Tipo, só porque vai ter uma reforma da Previdência que vai tirar direito de funcionário público, né? Porque, foda-se. Tá, aí beleza. Aí o que acontece? Só que hoje, então você tem todo esse clima, né? E aí o Lula ele tem essa coisa de ser egóico. Ele tem, sim, né? E aí ele é o cara que forma o primeiro bilionário do Brasil, tá ligado? E aí o bagulho vai de vento em popa e tal, porque é do jeitinho que ele tá fazendo, tá funcionando pra ele, né? Mais pra ele, mas também tá funcionando pro povo, porque pela primeira vez não tem mais fome na porra do país, você entendeu? Né? Então é meio foda, tá ligado? Então você tem toda essa questão de ego do Lula naquele momento, tá? E aí as elites econômicas sugando o cara pra caralho, né? Porque o Lula deu muito mais pras elites econômicas do que pro povo, embora tenha feito mais pelo povo do que qualquer outro presidente já tinha feito até aquele momento. Ok? É questão com que você está comparando, não é mesmo? Então, exato, né? Mas aí o que acontece? Hoje a gente tem outro Lula. Daniel, a gente tem um Lula. Deixa eu só concluir porque que eu acho que não seria igual, porque senão não vamos chegar num lugar nenhum. O negócio é... Vamos melhorar. Conclua. Tá, aí beleza. Aí o que acontece é que a gente tem um Lula, tipo, que não é o Lula paz e amor, embora pareça, é um Lula que ele é um Lula, tipo, calejado de levar pauladas de todo lado, mas ele conta com a confiança do mercado financeiro. O mercado financeiro confia no Lula. Ele já tá tendo alianças de partidos que são alinhados, né? Ele já tá tendo apoio do MDB, né? Até do DEM. O PP daqui a pouco tá chegando junto, tá ligado? Né? Se pá, até o PSL, você entendeu? E aí, o que acontece é que, assim, o Lula, ele tá sendo uma esperança pra muita gente. Não é só pro pobre que tá se fudendo. Ele também tá sendo uma esperança pro rico que tá se fudendo. Ele tá sendo uma esperança pra quem tá se fudendo. Você entendeu? E o Lula, ele atendeu todo mundo quando ele tava ali. Só que quando ele chegar dessa vez, ele vai estar chegando, que a gente começou falando disso, que a gente estava falando da tal da década perdida. Ele vai chegar num cenário de terra arrasada, onde uma reconstrução nacional, ela vai ser necessária. E não precisa ser o Lula. Quem quer que chegue ali, vai chegar naquele cenário. Tirando se for o Bolsonaro, né? Vai chegar nesse cenário de terra arrasada que precisa haver uma reconstrução nacional. E essa reconstrução nacional, ela vai exigir sacrifício, principalmente dos mais ricos. Já tá acontecendo. Não é o Lula tá no poder. Pode ser Lula, pode ser Ciro, pode ser Pacheco, pode ser Dória. Vai ter que fazer, tá ligado? Daniel, duas coisinhas.
O Lula foi levado a crer que era Deus, né? Ele acreditou em algum momento, Exato. Eu sou Deus. E agora Bolsonaro ainda passou o recibo, fala que só Deus tira O ele de lá. o menino de Recife vira Deus. Né? Foi tipo isso, né? Que o Bolsonaro agora passa o recibo e ainda fala que só Deus tira ele de lá. E quando é que você vai levar esse programa nosso aqui para Globo, para mim fazer o meu nome, para mim candidatar em 2026 contra o Pacheco? Porque eu tenho mais simpatia do que o Rodrigo Pacheco. Ele é trabalhador, honesto e sangue bom. Vote no 99, vote Ed Batatão. Não, o Ed com certeza não seria um cara do PSDB. O que vocês acham disso que eu falei agora sobre o Lula? Eu acho que você tem razão em algumas coisas. O problema é que... O problema é todas as outras que você não tem razão, entendeu? Que o É Lula, sempre isso que pega. que o Lula é tábua de salvação até para a elite econômica, né? Eu não sei, mas eles estão doidos aí atrás de uma possível terceira via, então eu não sei se eles estão tão contentes. Assim. Tem uma rejeição, até porque assim, o PT, ele fez toda essa política de boa vizinhança, mas na minha visão, ele também não adiantou nada. Pontes. Não, porque também, ao mesmo tempo, em comício, em palanque, era sempre a década maldita, a herança maldita, nós contra eles. Então, agora vai ter herança maldita de verdade. Agora vai ter. Agora não dá para inventar, vai ter que... É de fato, tem uma herança realmente muito maldita aí pela frente. E eu não sei, cara, eu acho que quando a pessoa é egóica, ela não pega essas deixas assim tão facilmente. Essas nuances, né? Mas o cara foi preso. Mas o cara foi preso, tá ligado? Não é tão facilmente. Os processos dele todos caíram, e agora ele é o Lula santo da galera. É foda, né? Tá certo, vai, continue. E aí agora é o seguinte, eu vejo que a maior chance do Bolsonaro é um segundo turno com Lula, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui que o Lula bate no Bolsonaro, mas a maior chance do Bolsonaro ganhar um novo mandato é justamente um cenário contra o Lula. Num cenário... O cenário tem mostrado pra gente até agora. É claro, como eu disse, daqui até 22, bastante coisa pode mudar para pior ou para melhor. É difícil prever. Mas o que a gente está vendo hoje é todos os candidatos no segundo turno ganham do Bolsonaro. E aí você tem um nível de abstenção novamente muito maior quando você tem um cenário Lula e Bolsonaro. E que a maior derrota de 2018 não foram as pessoas que votaram no Bolsonaro porque o Lula era uma escolha difícil. Foram as pessoas que não votaram porque votar no Lula era uma escolha difícil. É claro, o Lula pode entrar lá e ter uma postura diferenciada, o Lula não é um estadista burro, mas o que a gente está vendo do que ele já fez em nome da presidência, né, dos jogos que ele já esteve disposto para manter a presidência, inclusive dentro do partido, eu tenho muito receio de me colocar nessa situação. Mas, beleza, se for Lula e Bolsonaro, vou votar no Lula. Sou Lula Lula, desde criança, como diz o Lula. Não tenho nenhum problema com isso, mas eu preferiria que fosse Lula contra outra pessoa. Então... Não, mas esse cenário não está descartado, não. Não está. E é isso que a gente tem que lutar para, entendeu? Se a gente não conseguir ganhar, porque eu discordo das pessoas que dizem que não há tempo hábil para um impeachment. Eu acho que tempo hábil para o impeachment você tem até depois que o mandato acabar. Saca? Você tem que seguir o impeachment, porque o impeachment significa perder os direitos políticos. Sim. Teoricamente, né? Porque tem distorcer na vida. Mas, porque o maior... Eu até comentei isso também. Então, por isso que eu tô dizendo, já foi distorcido. A Aline comentou aqui que a Dilma não perdoa. É isso que eu tô falando, né? No caso da Dilma, até pela consciência de ser um processo tão sem pé nem cabeça, desmembraram a perda dos direitos políticos da mulher. Porque você não tem crime de corrupção, né? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Exato. Porém, se a gente conseguir um impeachment legitiminho, o mínimo possível, o Bolsonaro perde os efeitos, os direitos políticos, e a gente não tem essa conversa absurda sobre a eleição ser ou não legítima em 22.
Sim. Diferente disso, a gente vai ter esse problema para enfrentar se o Bolsonaro ganhar ou perder no primeiro ou no segundo turno. Né? Isso vai eu acho que é assim, o Bolsonaro concorrer nas eleições de 22 é mais um desgaste para todo o nosso processo democrático. Porque, assim, você corre o risco de enquartelamento, como você sempre assinala, né, Binho? Né? Você corre o risco disso, né? Mas fora isso, Binho? você também... Diga, Ed. Pinho? Mas que coisa é essa? Pinho? Binho, ele é meu primo, caralho. Eu chamo ele como querer, mano. Eu nem te conheço, te chamo de Ed, velho. Tá reclamando do quê? Tá com ciúme? Tá com ciúminho? Eu te amo também, Batatão. Ai, Batatão, não faz assim. E ainda põe batatão ainda, né? Eita, filho do Batatão. Ai, Batatão. Então, Ele abriu a porta pra isso, velho. Você que começou. Você que começou. Eu posso fazer muito pior, tá ligado? Entendeu? Aí, beleza. Aí o que acontece? Aí, ó, tá vendo? Eu fiquei pensando no meu batatão aqui, até perdi a linha de raciocínio. Tá ligado? Aí o que acontece? Só que fora isso, você vai ter o desgaste democrático do Bolsonaro tá participando da eleição com aquele monte de baboseira escrota que vai acontecer, tá ligado? Nas redes sociais, aquelas fake news, aquela avalanche que a gente viu em 2018. Eu acho que não vai ser tão forte quanto em 2018, mas mesmo assim é um desgaste, tá ligado? Mas a mentirada vai ser mais forte ainda que em 2018. Agora, a questão é que o povo não vai encontrar um público tão disposto a acreditar nessas bobageiras, né? Não, você vai ter o público, mas você também vai ter o contrapúblico, né? Não, mas é porque em 2018 a esquerda teve a reação de uma batata, sem referência aos presentes, tá? Eu não sei, eu tenho essa impressão, eu acho que pra mim é um jogo que a gente tem que lutar muito para não se ver nesse cenário. E eu acho desculpa de que foi uma escolha difícil, sabe? Sim. E eu acho que, na verdade, vai acontecer o impeachment, né? Na gravação desse tema aqui que a gente fez, que acabou que eu perdi tudo, né? Eu tava falando que assim, o Lira, se ele continuar apoiando o Bolsonaro, ele vai ter um risco muito sério para se reeleger. E ele não pode correr esse risco. Se o Bolsonaro mais precisa, tá lá. Tá aí um homem que nasceu pra engavetar. Lá em Brasília ele tá pra passear. Porque impeachment ele não quer tramitar. O Arthur Lira nem precisa de um novo. Já tem mais de 100 pedidos pra ajudar esse país. Toma atitude, vê se deixa de ser trouxa. Assina logo qualquer um e faz o povo mais feliz. É muita morte rolando em tempo real. É caso até pra Tribunal Internacional. Faz logo seu papel constitucional. Abre o processo pra tirar esse animal. O Arthur Lira nem precisa de um novo. Já tem mais de 100 pedidos pra ajudar esse país. Toma atitude, vê se deixa de ser trouxa. Assina logo qualquer um e faz o povo mais feliz. O Arthur Lira nem precisa de um novo. Já tem mais de 100 pedidos pra ajudar esse país. Toma atitude, vê se deixa de ser trouxa. Assina logo qualquer um e faz o povo mais feliz. Entendeu? Você está subestimando a desconexão das eleições para as câmaras. Para as eleições parlamentares, né? Sim, mas eu não sei, porque com certeza o MDB e o PT vão pegar ele de porrada fortemente se ele continuar com isso, entendeu? Né? E aí é um prejuízo. Cara, mas aí se ele vê que no estado dele ainda tem 30% de aprovação, ou às vezes até mantém uns 30%, depende muito disso, entendeu? Depende muito de qual cenário que ele vai encontrar nesse recesso parlamentar. O que eu escutei de alguns comentaristas é que o retorno desse recesso parlamentar pode trazer novidades para todo esse cenário. Sim. O cara foi pro estado, teve contato com a base, tá ouvindo ali o que tá acontecendo no chão, ele já começa a ter algumas ideias de mudança de manobra. Foi assim com o impeachment da Dilma, inclusive. Sim, foi sim. Na verdade, o impeachment da Dilma, ele rolou nos 45 do segundo, né? Foi um negócio muito... Por isso que quando você fala assim, porque tem gente que fala que não tem tempo hábil pro impeachment, eu discordo. Teoricamente não, né? Só que no Brasil nada é certo, nem o passado, né? Entendeu? Então assim, o impeachment da Dilma foi feito em 3 meses, tá ligado? Então é o tempo ordinário de um processo de impeachment, né?
Não, o tempo é pelo menos 9, né? Porque você tem primeiro a suspensão do presidente, né? 180 dias. E durante 180 dias é feita a investigação. Isso, e depois é Você tem votado. as opções. E depois é votado. E aí a negociação desse voto geralmente leva 3 meses. É assim que Então, se fala. Mas os dois impeachments que a gente teve... Institucionalmente, no regulamento do impeachment, não tem tempo para esse processo, entendeu? Não tem o tempo de 180 A dias. gente sabe que Entendeu? acordo no Congresso é uma coisa que é consenso, é difícil de se firmar. Sim. Aí, Mas você tem... Mas Mas você todos tem... eles, cara, quando chegou no processo de votação, já estava acelerado. E já tava certo o que ia acontecer, né? Tipo, Tanto da Dilma quanto do do Collor. Collor, e é isso, né? Então é assim, esse negócio de não ter tempo hábil, isso daí depende mais da vontade política lá dos caras do que do que diz a regrinha do jogo, né? Porque a regrinha do jogo, como a gente bem sabe, ela tanto faz, né? Porque o que aconteceu com a Dilma não tinha regrinha nenhuma, as regrinhas, né? Tipo, os caras fizeram em casa as regras, tá ligado? Do impeachment da Dilma, né? Então é que a gente tem... Não existe uma regra para abertura de impeachment, em primeiro lugar. Isso é uma mitologia. Porque criaram... O impeachment do Collor criou uma visão de que quando você o impeachment é daquele jeito, né? Você tem que ter desaprovação parlamentar, você tem que ter desaprovação das ruas e você tem que ter um crime. E não precisa ser assim. Não precisa. Agora o que você tem que obrigatoriamente ter é um crime. Então, E aí sobra. entendeu? Você tem que ter um crime e você, teoricamente, tem a suspensão de 180 dias, né? É isso. É o que a gente tem. Até você tava falando do... Como é que é o cara lá? O Walter Vilas. O Vilas. Não, O Vilas não é jurista, ele é constitucionalista, ele é historiador. Então, tá. Aí o Vilas, ele tava falando que é assim, onde que tem uma regra na Constituição dizendo que só o presidente da Câmara pode ter o poder de abrir o impeachment, né? Eu acho, eu não sei, eu não fui... Então, isso. Tá no você regimento. pesquisou? Então tá no regimento interno da casa, né? Foi o que eu pensei. Eu não fui atrás pra saber, né? Foi o que eu pensei também. Mas beleza, só que isso precisa ser mudado no próximo mandato. Não, o presidente da Câmara, ele não pode ter esse poder, porque isso é um grande poder. Olha só o que... Você tem 2 casos em que você pode abrir um processo contra o presidente, ou de impeachment, ou criminal. Impeachment tem que ser aberto na nossa Constituição hoje pelo presidente da Câmara dos Deputados. A investigação criminal tem que ser aberta pelo presidente da PR, pelo Procurador-Geral da República. Não pode ser por outro membro do Ministério Público. Tem que ser, no nosso caso, Aras. Então a gente acabou de perceber que a gente colocou na mão de 2 pessoas o destino da República. E o Aras, né? E o Aras, vamos ver como é que ele vai se comportar depois de setembro, né? Porque o Aras é o seguinte, ele não foi indicado pro STF, né? Eu achava que era loucura, né? Porque o que eu tava vendo era que o Senado, ele vai aprovar o André Mendonça, né? Não sei se vocês viram isso. O André Mendonça, ele tá com voto no Senado para passar, entendeu? Nunca houve uma indicação que não passou. Nunca houve. O Senado teria que ser de um protagonismo absurdo. E eu confesso a vocês que eu não sei como é o processo para escolher os senadores que fazem a sabatina. É voto... Todos os senadores podem votar? Todos os senadores votam, todos eles votam. E aí assim, metadinha ganhou, o cara entra. Eu esqueci como é que chama isso, a metadinha é metade simples, como é que é maioria simples, né? Maioria simples, né? É de maioria simples. Metade mais. Pronto. Então, e aí o que acontece? Então ele precisa de 42 votos. Ele tem os 42 votos. E aí, o que acontece é que, assim, na verdade, o André Mendonça, ele é muito brother de algumas pessoas lá dentro do STF. Ele é brother do Alexandre de Moraes. Ele escreveu um livro com o Alexandre de Moraes. Vocês sabiam disso? Se eu não me engano, significa Justiça na Avaliação Democrática, um negócio assim. Não, que é um livro... Você tá jogando um cara
Não, peraí, que é um livro que é homenagem, basicamente o livro é uma homenagem ao Dias Toffoli, tá ligado? Você entendeu? Né? E aí é assim, você tem o cara que tem apoio, porque na verdade o André Mendonça, ele não é esse retardado que ele demonstra ser, entendeu? Ele tá demonstrando ser retardado porque ele tá trabalhando pro Bolsonaro, você entendeu? Não, É mas isso. o meu problema é que se uma pessoa está disposta a se fazer de retardado para entrar como ministro do STF no governo do Bolsonaro, isso me diz muito, muito, muito a respeito da prática jurídica. Claro que sim. Por isso que ele é amiguinho, Não me importa se ele é por isso que ele é amiguinho dos evangélico. lavajatistas do STF. Você entendeu? Por isso que, isso é uma indicação que deveria haver um embargo do Congresso para que essa indicação não pudesse ser feita. Não existe na previsão constitucional de um presidente que está sendo investigado, tá com o nome envolvido aí em escândalo de prevaricação, corrupção, 1 milhão de quebras de decoro, destruição São 126. São 126 pedidos de impeachment. Dá para abrir o código penal no aleatório, colocar o dedo, você marca. Vamos ver se ele fez. Né? Provavelmente vai ser isso. Né? Então, assim, um presidente nessa situação ter a prerrogativa de escolher alguém que tem um cargo quase vitalício. Mas aí o que acontece é que é assim, em setembro, o Bolsonaro ele escolhe o PGR novo, né? Porque o PGR é o único ministério que você não tira a hora que você quer. Você escolheu o cara fica 2 anos. É mandato. E aí é um mandato, né? E aí você pode renovar ou não, entendeu? O PGR. E aí é assim, o Bolsonaro, ele, tipo, o Aras, a gente vai ver como que ele vai se comportar a partir de novembro. É o que você tava falando, né? Quando voltar esse recesso, a atmosfera vai ser outra em Brasília, né? E, tipo, quando voltar esse mandato, o Aras, ele vai estar com a pulga atrás da orelha. Eu vou ser reeleito PGR ou eu não vou ser? Ele provavelmente vai achar que não, você entendeu? Por quê? Porque, assim, o PGR, ele vai ficar no primeiro ano do próximo presidente, você entendeu? Né? Bolsonaro, a chance do Bolsonaro ganhar é mínima, né? Você tem toda essa conjuntura que você tá colocando aí, Binho, mas eu acho que acontecer tudo isso do jeito que você tá falando é muito improvável, na verdade. Porque o Bolsonaro vai fazer tudo errado, tá ligado? Porque ele sempre faz tudo errado. Tudo. Até corrupção ele faz errado. Ele sempre faz merda. Você tá apostando que isso vai ser o bastante, cara. Então, bom, mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí o que acontece é que é o seguinte, o Aras, tá ligado? Ele pode não ser reeleito como PGR, entendeu? E aí é assim, e é provável que o Bolsonaro não reeleja, porque aí ele vai colocar como Procurador-Geral da República o cara que ele não deu a vaga na STF, entendeu? O cara que tem esse poder. Mas então, né? Mas tem jogo ali pro Bolsonaro manter ele na PGR também, né? Como? O Bolsonaro pode reconduzi-lo. Ele pode, e aí se ele manda... E provavelmente vai. Eu acho que se apostando é que se ele for reconduzido, sim, ele vai ter mais liberdade aí, exatamente porque o mandato do Bolsonaro não vai atingir a próxima nomeação. Então, exato. E na verdade o primeiro ano do próximo presidente, quem vai ser o PGR, independente de quem seja presidente, vai ser o Aras. Entendeu? Então, o problema é que se ele não for eleito presidente, ele não vai ter mais poder para fazer nada. Sim, exato. A conversa que eu ouço nos meios políticos é o Aras está se comportando muito bem porque ele ainda está na coleira. É preciso ver se ele está fazendo isso para garantir que ele se mantenha. E ele está blindando o Bolsonaro 9 de cada 8 pedidos. É verdade, é isso. Agora vamos ver se ele vai estar com essa mesma disposição quando acabar o recesso. É isso que eu tô falando. Eu não sei se ele vai ter. Mas, então, eu acho que isso não está relacionado porque ele não sofre pressão de base, né? Então, ele não sofre pressão de base, mas ele tá pistola, né? Ele tá pistola porque ele não foi indicado. Entendeu? Então, o Bolsonaro ainda tem mais uma vaga, cara. Não tem mais vaga. Não tem, é só essa. Então, não, eram 2. Ia se tornar uma terceira agora por conta da aposentadoria compulsória.
Bom, que eu sei, o Bolsonaro só tem mais essa. É só se ele ganhar a próxima eleição. O que o Bolsonaro disse é que se aparecesse uma terceira vaga, ele indicaria o Aras. Não é que vai ter, não vai ter. Só se alguém morrer, tá ligado? Entendeu? Só se alguém morrer, eu pedi pra sair. Bom, se o Bolsonaro prometer uma vaga pro Aras, cara, eu não duvido ninguém morrer, não. É foda, né? Tipo, é embaçado, né? Ai, caralho. Gente, tá ligado? Psicodelias bolsonaristas. Não, teve aí o ministro aí do STF aí, que era pedófilo. Quando foi descoberto, ele até se enforcou de joelho. Porque tava tentando fazer um boquete. Tá ligado? Como é que chama? Que fia alterótica. Compreende? Ai, caralho. Pô, que baixo nível. Esse é o pior programa da internet todinha, mano. Tá ligado? Ainda bem que não tem uma audiência. Essa é a verdade. O sucesso não nos modificou, mesmo porque não tivemos sucesso. Então. E o público nunca nos beijou porque é só parente que ouve, tá ligado? Mas aqui, o país está numa situação que se vai ter um pronunciamento de cadeia de rádio da televisão do presidente, você tem que tirar as crianças da sala. É foda, né? É foda. Muitas crianças, a primeira vez que elas viram um vídeo pornográfico foi no Twitter do presidente. Tá ligado? É foda, né? Então, assim, eu acho que a segunda fase da CPI pode trazer aí mais reviravolta, e eu acho que a chance do Bolsonaro conseguir reverter isso diminui com a CPI avançando para o segundo semestre. Eu acho que a volta das bases pode trazer mais pressão para os deputados e os deputados pressionarem o Lira. Hoje eu não vejo o Lira cedendo, porque o Lira está participando praticamente de um semipresidencialismo. Não como deputado, mas como presidente da casa. Não pode, né? Não pode. Isso daí não pode, gente. Entendeu? O Rodrigo Maia, ele pegou a presidência da casa porque, na verdade, ele lá no mandato anterior Você dele... pode ter uma reeleição. Não pode. O Rodrigo Maia, ele teve uma reeleição meio mandato anterior. É isso? Isso. Tô confundindo as regrinhas, então? Então tá, beleza. Não teima não, Daniel, não teima não. Tá bom, tá bom. Eu não teimei, foi mal, confundiu o bagulho aqui. Você sabe que hoje... Você não pode ter mais de uma reeleição, entendeu? E aí o que eles queriam abrir uma prerrogativa para as duas casas poderem ter mais de uma reeleição. Claro, porque ele convém, né? Bom, e na verdade, né? E se você quer saber, eu acho que convinha ao Brasil, tá ligado? Gente, que pena que não deu certo, tá ligado? Não, então, o foda é que momentâneo, né? era uma prerrogativa para sempre, né? Então, o problema é isso. Meu problema não é nem que, vamos aproveitar agora porque vai nos ajudar a derrubar esse fascista. Gente, não sei qual é esse fascista que vai entrar depois e usar isso contra a gente. É isso que é foda. Isso que é foda. Então, assim, mas tem uma coisa curiosa, gente. Eu não lembrava que até o Itamar eram 5 anos de governo, presidente. Até o Fernando Henrique. Olha comprar a reeleição era isso. Na minha cabeça, desde sempre eram 4 anos e eles só viraram de 4 para 8, saca? Esses dias que eu tava revendo a história, eu falei, caraca, velho, é verdade, não lembrava. Foi sim, é isso aí. E como é que você lembra que o Fernando Henrique era bom? Mas não, cara, eu não tô dizendo que o Fernando Henrique foi o herói do Brasil, não. Eu tô enchendo o saco, não. Não, eu dou crédito onde há crédito. Onde não há crédito, eu não dou crédito. O Fernando Henrique foi o primeiro... Não, antes tinha Mário Covas também, né? O cara do PSDB que tinha carisma, né? Então, o FHC tinha carisma? Tinha, pro cara. PSDB, né? Para os padrões PSDB, né? O padrão do PSDB, exatamente, né? Mas o Ciro já foi do PSDB. Mas o Ciro não tem tanto carisma assim também. O Mário Covas tinha mais. Sim, o Ciro eu deixava até ele me dar um pescotapa, mano. Tá ligado? Fácil. Isso é perigoso. Eu acho que assim, a gente vai ter surpresa. Não sei contar vocês, eu acho que a gente ainda tem muita surpresa nesse tabuleiro. Mas a gente tá embasbacado já nessa altura do campeonato, que são 2 anos e meio de governo. Aliás, 2 anos e meio de governo, e já aconteceu de tudo que poderia derrubar um presidente e não cai.
Então, surpresas para os próximos capítulos. Né? O Pão de Açúcar também caiu, não. Então, mas eu não sei, tipo, a pressão popular vai aumentar bastante, né? Tipo, então, é por isso que dia 24... dia 24, sabadão, no próximo sábado, meu povo, minha por povo. gentileza, comportem-se. Precisamos dialogar com a sociedade democraticamente. Eu sei que dá vontade de quebrar a vidraça do banco, mas aí pega mal pra nós. Não pega mal pra nós. Então, eu sei que dá vontade de quebrar a cara do amiguinho que falou que a escolha era difícil, mas pega mal pra nosso corre, que nesse momento é tirar o genocida, gente. É verdade. Aí eu tive na reunião de organização do ato, né, na quinta-feira, né? E aí eu fui mais para falar isso mesmo. Democraticamente. Né? O que aconteceu lá com o PCO e o PSDB, né? Que o PCO o PCO queimou uma bandeira do PSDB. Eu entendo, cara. Eu até sinto um pouquinho de inveja. Eu também. Quem nunca quis queimar uma bandeira do PSDB? Tá ligado? Normal, entendeu? Mas atrapalha o processo todo, gente. Entendeu? E se o MBL aparecer lá, eu tô preocupado do MBL tentar provocar o PCO. E o PCO é foda, porque eles são facilmente provocáveis, entendeu? Então, é isso aí que os organizadores têm que ficar em cima. E aí você falou que até teve um companheiro importante lá que reconheceu a sua iniciativa. O Bira da CUT, ele tava lá também. E aí teve um cara que chegou depois, eu esqueci o nome dele, que era do PCO. Aí ele chegou depois, ele não ouviu, né? Porque eu falei de uma forma encantadora, como sempre, né? Tá ligado? Sobre isso, né? E aí, tipo, o cara não ouviu, né? E aí o cara do PCO falou, não, porque a gente não pode aceitar partidos da direita. Só que pros caras do PCO todo mundo é direita, velho. Até o PDT da direita. Aí o Boulos, eles chamaram nulo pro Boulos, então só vai eles no bagulho, tá ligado? É foda, né? Fica embaçado, mano. Mas o Mestre Bira, quando o cara falou isso, o Mestre Bira deu um esporro nele, tá ligado? E aí todo mundo aplaudiu, acho que o pessoal ficou com vergonhinha e vão se comportar. Eu tô contando com isso, tá ligado? Eu respeito muito o PCO, porque o PCO, eles estão na rua, faça chuva, faça sol todo final de semana, porque sempre tem o que protestar nesse país, e o PCO tá sempre lá. Eu tenho um respeito muito grande pela militância do PCO. Mas dessa vez... Quem quiser entender a esquerda brasileira, no geral, assista Monty Python e a Vida de Brian. Então, eu acho que a gente não... O Ed sempre fala que... O que foi? Manda a Aline falar perto do microfone aí pra nós ouvir também. Eu tô falando que hoje eu tava vindo pra cá, tinha uma galerinha com uma faixa num viaduto escrito fora Bolsonaro e falando pra buzinar. Tinha uma galerinha buzinando. Ah, então. Que bom. Então. É isso aí. Esse momento também é perigoso, que a gente tem que lembrar do guarda da guarita, né? A gente está tendo em vários protestos, a gente está tendo aí uma força policial, segurança, policial autuando uma mulher que buzinou contra o Bolsonaro na motociata, a outra que foi presa porque estava batendo panela. Então, também cuidado com o guarda, com o vigia da guarita, gente. Teve uma mulher que foi presa no posto, vocês viram? Porque tava com uma camiseta para Bolsonaro quando foi tomar vacina. Foi proibida de tomar vacina. Foi tirada da fila. Nossa, ridículo, gente. Que isso? Que isso? Né? E aí... espera de Bolsonaro. Não, mas é que não é o Bolsominion, né? É o agente do Estado, entendeu? E aí o agente... Sim, mas um agente do Estado Bolsominion. Tá bom, mas foda-se o que ele é. Ele é o direito de fazer isso, entendeu? O lance lógico que não. Do mesmo jeito que se o cara ele é um bombadão policial, tá ligado? E à noite ele gosta de usar baby doll e maquiagem pra ir dançar na boate com os amigos dele, e eu não tenho nada a ver com isso, eu também não tenho nada a ver com se ele foi bolsominion ou não, tá ligado? Você entendeu? O que ele faz da vida dele privada
problema dele, tá ligado? Né? Se ele gosta do Hitler, problema dele. Mas quando ele veste a porra do uniforme, ele é um agente do Estado, tá ligado? Não então venha fazer na minha vida pública o que você faz na privada. Vai se fuder, tá ligado? Né? Aí depois muita gente da população trata os agentes de Estado como inimigo, aí eles acham que a gente é... não, porque vocês são tudo adoradores de bandido. Não, mano, você que é o bandido, se você não tá cumprindo sua função como agente do Estado, né? Entendeu? Né? Vai se ferrar, tá ligado? Põe a mão na consciência aí, irmãozão. Parece que esse povo não tem consciência. Não tem consciência, mano, tá ligado? É embaçado, é embaçado. Não, ela falou, até parece que esse povo tem consciência. Não tem. Aí vai pôr a mão, passa direto, tá ligado? Ai, mano. Bom, eu acho que é isso, né, galera? Terminamos essa nota boa. Peraí, eu queria pedir desculpa você que chegou até aqui, porque você foi enganado, né? A gente falou que ia falar de um negócio falou de nada, e não falou de porra nenhuma, né? Se você chegou aqui e se sentiu enganado, você está no canal errado. É foda, né? Porque, como a gente sempre diz, as pautas são meramente orientativas. Mas essa nem isso foi. Aqui é a coisa caótica, né, gente? Bom, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, tá? Se inscreva no canal, manda sua ideia nos comentários, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, chame a mamãe, chame a titia, e é nóis, tamo junto, certo? E não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. A titia me lembrou muito o carro do Patati e Patatá. O que foi que ela falou aí? Que esse chama a mamãe e a titia lembrou muito o carro do Patati e Patatá. Não é isso aí. Olá, criançada! O carro do churros chegou!